Luciana sempre fora a sombra dentro da própria casa. A filha que não dava orgulho. A irmã que não deu certo. Enquanto a família exibia diplomas, empregos estáveis e casamentos perfeitos nas redes sociais, ela era o motivo de olhares silenciosos e sorrisos constrangidos nos almoços de domingo. "Você ainda está com aquele trabalho de tradução online, Lu?" perguntou a mãe, com um tom entre a dúvida e o desapontamento. Luciana assentiu, com o garfo suspenso no ar. "É só temporário, né? Uma hora você precisa pensar em algo real." Algo real. Essas palavras ecoaram dentro dela, enquanto o som dos talheres e das conversas alheias preenchia o ambiente. Ninguém sabia o quanto ela se esforçava, o quanto virava noites traduzindo textos em coreano para manter as contas em dia. Ninguém sabia que aquele trabalho temporário era o que mantinha a luz acesa em seu pequeno apartamento. Naquela noite, ao voltar para casa, Luciana abriu o notebook com o coração pesado. Mais um arquivo para traduzir, mais um cliente que nem saberia seu nome. Mas, naquele dia, algo era diferente. O nome no topo do arquivo chamava a atenção: Jun Park. Um nome coreano. E, pela primeira vez em meses, um cliente que parecia se importar com o que enviava. O texto vinha acompanhado de uma mensagem em inglês. "Por favor, cuide dessas palavras com carinho. Elas são parte de um livro que eu estou escrevendo sobre recomeços." Luciana sorriu sem perceber. Recomeços. Ela também sonhava com um, mas não sabia por onde começar. As palavras de Jun eram intensas, sensíveis. Cada frase parecia conter um pedaço de dor e esperança. Enquanto traduzia, Luciana sentia algo diferente, como se estivesse mergulhando num coração que ela ainda não conhecia, mas já entendia profundamente. No dia seguinte, ela enviou o arquivo com a tradução e uma pequena observação. "Se o texto é lindo, espero que o mundo conheça sua história." Minutos depois, a resposta chegou. "Obrigado, Luciana. Você traduziu não só as palavras, mas o sentimento. Posso te mandar o próximo capítulo?" E assim começou. Entre mensagens, revisões e trocas de ideias, os dias se tornaram mais leves. Ela esperava pelos e-mails dele como quem espera o nascer do sol. E ele, do outro lado do mundo, parecia sentir o mesmo. Luciana não sabia ainda, mas aquele homem que ela conhecia apenas por textos seria o responsável por mudar não só o seu destino, mas a forma como ela via a si mesma. Os dias passaram, e Luciana começou a perceber algo diferente em sua rotina. O som das notificações que antes a irritava, agora fazia o coração acelerar. Era ele, Jun, sempre educado, gentil, mas com um jeito curioso de perguntar sobre coisas que não estavam no trabalho. "Como está o clima no Brasil hoje? Você tem um lugar preferido para relaxar? Gosta de flores?" Pequenas perguntas, mas que faziam Luciana sorrir sozinha em frente à tela. Ninguém da família fazia isso. Ninguém a ouvia daquele jeito. Uma noite, ele escreveu: "Luciana, posso te ligar por vídeo? Acho que preciso ver o rosto da pessoa que entende minhas palavras melhor do que eu." Ela hesitou. Olhou para o reflexo no espelho, o cabelo preso de qualquer jeito, a camiseta de tradução, o rosto cansado, mas algo dentro dela sussurrou: "Ele não quer perfeição. Ele quer verdade." E ela aceitou. A tela piscou. Por um instante, o coração dela parou. O rosto de Jun apareceu, olhos suaves, expressão calma e aquele sorriso que parecia acolher o mundo. "Anion, Luciana." A voz dele era serena, mas firme. Ela respondeu, nervosa: "Oi, Jun." Os dois riram. Riram do nervosismo, da distância, do improviso. E naquele momento, não havia Brasil ou Coreia. Havia apenas dois corações que se encontraram por acaso, ou talvez por destino. Conversaram por horas, sobre música, sobre comidas, sobre sonhos.
Luciana descobriu que ele havia perdido alguém importante e que escrever era a forma que encontrou de continuar. E ele descobriu que ela traduzia histórias porque acreditava que cada palavra podia curar um pedacinho da alma. Antes de se despedirem, Jun disse algo que ficou ecoando dentro dela. A vida me ensinou que algumas pessoas não entram por acaso. Elas chegam quando o destino precisa de acordar. Luciana ficou em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Talvez finalmente alguém estivesse vendo ela como ela realmente era. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o destino pode unir duas pessoas, mesmo estando em países diferentes? Conta aqui nos comentários. Nos dias seguintes à videochamada, Luciana não conseguia tirar Jun da cabeça. Cada palavra trocada parecia ecoar em sua mente, como uma música suave que ela não queria que terminasse. Mesmo com a diferença de fuso horário, eles sempre encontravam um jeito de estar presente. Deixava mensagens curtas, mas cheias de afeto. Traduzir com você me faz lembrar por que comecei a escrever. Hoje vi um girassol e pensei em você. É assim que imagino sua luz. Luciana, acostumada a ser ignorada, se via agora sendo lembrada. Por alguém que nunca a havia tocado, mas que parecia enxergá-la mais do que qualquer pessoa ao seu redor. Certa manhã, quando acordou, encontrou um e-mail diferente. O assunto dizia só: "Para você, Luciana." Era uma canção. Jun tinha gravado sua própria voz cantando em coreano. A melodia era suave, triste e ao mesmo tempo esperançosa. No fim do áudio, ele sussurrou em português com um sotaque doce: "Mesmo longe, eu sinto você perto." Luciana levou as mãos à boca, tentando conter as lágrimas. Ela não sabia o que era aquilo: amor, amizade, destino, mas sentia que algo nela estava sendo restaurado. A dor de ser subestimada começava a dar lugar a um novo sentimento, o de ser valorizada. Naquele dia, durante o jantar em família, sua mãe comentou sem emoção: "Você está diferente, Luciana. Está com um brilho estranho no olhar. Finalmente arrumou um emprego melhor?" Luciana apenas sorriu. Se antes aquelas palavras a feriam, agora elas deixava passar. Porque, no fundo, ela sabia. O emprego era o mesmo. Mas o coração, não. E em algum lugar na Coreia, havia alguém que via o valor que o mundo sempre ignorou. As semanas seguintes foram um turbilhão. Luciana e Jun já falavam todos os dias, entre mensagens, ligações e risadas. O idioma, o fuso horário, a distância, nada parecia capaz de separá-los. Mas havia algo que ela evitava pensar. E se tudo aquilo fosse apenas um sonho passageiro? Até que, numa manhã de segunda-feira, o inesperado aconteceu. Luciana recebeu uma notificação de e-mail com o assunto: "Preciso de você aqui." O coração dela disparou. Era de Jun. "Luciana, minha editora amou as traduções e quer lançar o livro simultaneamente em coreano e português. Eu falei de você. Eles querem que você participe da revisão presencial. Pode vir a Seul? Eu pago tudo. Só quero que esteja aqui comigo nesse momento." Luciana largou o celular. Levantou-se, andando em círculos pela sala, sentindo o peito apertar. Viajar para a Coreia? Ela, a mulher que a própria família chamava de sem rumo? Horas depois, quando contou a novidade durante o jantar, a reação foi previsível. O irmão riu alto. "Luciana, isso deve ser golpe. Coreano te chamando para ir para outro país. Acorda." A mãe balançou a cabeça, decepcionada. "Filha, você sempre foi sonhadora demais." Luciana respirou fundo. Por um segundo pensou em desistir, mas então lembrou das palavras dele: "Algumas pessoas chegam quando o destino precisa te acordar." Naquela noite, respondeu ao e-mail com as mãos trêmulas: "Sim, Jun, eu vou." O tempo entre o envio e a resposta pareceu uma eternidade, até que a mensagem chegou:
Obrigado, Luciana. Mal posso esperar para te ver. Ela chorou. Não de medo, mas de coragem. Pela primeira vez na vida, estava escolhendo a si mesma. E em algum lugar do outro lado do mundo, havia um homem que acreditava nela quando ninguém mais acreditava. O avião pousou em Seul numa manhã fria de outono. Luciana olhava pela janela, o coração disparado, as mãos geladas. Tudo parecia um sonho. O céu cinza, os prédios altos, o idioma que ela só conhecia pelas legendas. E, principalmente, a ideia de que em poucos minutos veria de verdade. Ao atravessar as portas do aeroporto, seu olhar correu por entre as pessoas apressadas, malas, cartazes, e então ela o viu. Ele estava lá, com um casaco preto, as mãos nos bolsos e um sorriso tímido, exatamente como ela imaginava. Por um instante, o mundo pareceu parar. Luciana ficou imóvel, sem saber o que fazer, mas Jun deu o primeiro passo. Depois outro. E quando parou diante dela, não disse nada. Apenas a olhou, profundamente, como quem reconhece algo que o tempo não consegue apagar. Você veio? Ele sussurrou em português, com o sotaque carregado que a fez sorrir entre lágrimas. Eu vim, respondeu, sentindo as palavras prenderem na garganta. Sem pensar, ele abriu os braços. E Luciana, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu ser abraçada sem medo, sem explicações, sem precisar provar nada. Naquele instante, tudo o que viveu, as críticas, o desprezo da família, as noites de dúvida, pareciam desaparecer. Nos dias que seguiram, Jun a levou para conhecer os lugares que descrevia em seus textos. As ruas cheias de flores, os cafés escondidos entre becos, os templos silenciosos, e em cada canto um gesto de carinho. Simples, mas verdadeiro. Um casaco sobre os ombros, uma xícara de té quente, um bilhete deixado na mesa. Agora que você está aqui, tudo faz sentido. Luciana se sentia viva, mas também assustada. Porque, no fundo, sabia que o tempo dela ali tinha limite. O contrato com a editora era de apenas algumas semanas e logo teria que voltar para o Brasil. Na última noite antes do lançamento do livro, John a levou até um mirante com vista para a cidade iluminada. Ficaram em silêncio por longos minutos, até que ele disse: Luciana, eu sei que você precisa voltar. Mas não quero que isso termine quando você for embora. Ela olhou para ele, com lágrimas contidas. E o que você quer que aconteça, Jun? Ele respirou fundo, pegou as mãos dela e respondeu: Quero que a distância não seja o fim, mas o começo de algo real. As luzes da cidade refletiam nos olhos. O dia do lançamento do livro amanheceu com o céu coberto por nuvens. Mas o coração de Luciana estava em paz. O evento seria grande, jornalistas, câmeras, leitores. Mas para ela, o mais importante era o que aquele momento representava. Ela, a mulher que a família sempre subestimou, agora estava sendo reconhecida em outro país. Jun estava ao lado dela, elegante, sereno e visivelmente orgulhoso. Antes de subirem ao palco, ele segurou sua mão e sussurrou: Sem você, essas palavras nunca teriam encontrado sentido. Luciana sorriu, tentando disfarçar a emoção. Mas, no fundo, sabia que a noite seria também uma despedida. O voo de volta ao Brasil já estava marcado para o dia seguinte. Durante o evento, os flashes, os aplausos e os elogios pareciam um songo distante. Quando o apresentador perguntou sobre o segredo daquela parceria tão especial, Jun respondeu olhando diretamente para ela. Às vezes o destino envia alguém para te lembrar de quem você realmente é. Luciana me lembrou disso. As pessoas aplaudiram, sem imaginar o que aquelas palavras significavam. Luciana conteve as lágrimas, mas dentro dela,
algo se partia e se reconstruía ao mesmo tempo. Naquela noite, caminhando sozinha pela cidade, ela releu as mensagens antigas no celular, as conversas, as risadas, a música que ele gravou para ela. E percebeu, não era apenas por Jun que ela queria ficar, era por si mesma, pela mulher que finalmente acreditava no próprio valor. Quando chegou ao hotel, ele a esperava no saguão, com um envelope nas mãos. "É para você abrir no aeroporto", disse ele, com um olhar triste, mas esperançoso. No dia seguinte, já dentro do avião, Luciana abriu o envelope. Lá dentro havia 2 passagens de volta para a Coreia, sem data marcada, e uma carta escrita à mão. "Não quero que você escolha entre mim e o seu mundo. Quero que saiba que o seu mundo é muito maior do que disseram. Se um dia decidir voltar, não será para mim, será para você mesma. Jun." As lágrimas caíram silenciosas. E pela primeira vez, Luciana sentiu que não precisava de aprovação nem de certezas. Ela já havia encontrado o que procurava: liberdade. Meses depois, no Brasil, ela lançou seu próprio livro. Na dedicatória, escreveu: "A todos que já foram subestimados, que o amor, o verdadeiro, seja sempre o ponto de partida, nunca o destino final." E agora é com você. Você teria voltado para a Coreia? Ou feito como Luciana e recomeçou onde tudo começou? Conta aqui nos comentários o que achou.